Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa até o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. James Harry Simons nasceu na primavera de 1938. Filho de um executivo de uma fábrica de calçados de Boston, logo muito cedo desenvolveu um amor platônico pela matemática. Aos 3 anos, ele já tinha a mania de multiplicar números por 2 e os dividir pela metade, descobrindo todas as potências de 2 até 1024. Sua mãe, Marcia Simons, era voluntária na escola do filho, mas nunca teve oportunidade de trabalhar fora. Com 4 anos, enquanto viajava para a praia com a família, Jim se deparou com um clássico problema de lógica, o paradoxo de Zenão. But I like math. I discovered as a very young kid, maybe 4, something called Zeno's paradox. Did you ever hear of Zeno's paradox? My father told me that the car could run out of gas. And I was disturbed by that notion. It never occurred to me. But then I thought, well, it shouldn't run out. It could always use half of what it has, and then it could use half of that, and then half of that, and it could go on forever, and so it would never run out. So now, it didn't occur to me, yes, but it wouldn't get very far either. But the idea that, in principle, you didn't have to run out of gas was kind of a profound thought for a very little boy. Quando Jim tinha apenas 8 anos de idade, o médico da família sugeriu que ele também seguisse a medicina, dando a entender que era uma profissão perfeita para um brilhante menino judeu. Ele logo retrucou que era ser matemático ou cientista. O médico chegou a tentar dissuadir o jovem James, dizendo que sendo matemático ele não ganharia muito dinheiro. Ironicamente, o Dr. Kaplan estava profundamente enganado. Na escola, Jim também demonstrava ser um menino acima da média. Amava livros, chegava a alocar 4 deles por semana na biblioteca local da cidade, muitos desses bem acima do seu nível escolar. Ele era um menino especialmente curioso. E após o 9º ano da escola, a família Simons se mudou de Brookline para Newton, ambas cidades do estado de Massachusetts. Lá, Jimmy frequentou a escola Newton High School, uma escola pública, mas bem equipada, onde ele poderia nutrir ainda mais suas paixões. Jim já era 100% consciente de que a matemática estava no seu futuro. Ele só não sabia que esse futuro seria extremamente brilhante. Depois da escola, Simons entrou para o MIT, o Instituto de Tecnologias de Massachusetts, e até mesmo pôde pular o 1º ano de matemática graças aos cursos avançados que ele fez ainda no ensino médio. Mas, apesar da clara genialidade, Jim encontrou muitos desafios logo de início. O estresse da faculdade chegou a deixá-lo doente e o rapaz perdeu 10 quilos após passar 2 semanas no hospital. Porém, um belo dia, Jim viu 2 de seus professores, os renomados matemáticos Warren Ambrose e Isadore Singer, em uma discussão profunda após a meia-noite em um café local. Nesse momento, Jim teve uma epifania. Ele decidiu então que ele queria aquele tipo de vida para si. Alguns cigarros, café e matemática a qualquer hora do dia. I thought, my God, what a great life. Here are these grown-ups, and they're doing this stuff. They didn't dress in suits. They just had, 2 in the morning over sandwiches talking about math. So it was clear that was for me. Em 1958, após 3 anos de MIT, Simons tinha créditos suficientes para se formar com apenas 20 anos de idade e recebeu o diploma de bacharel de ciências em matemática. Mas antes de entrar na pós-graduação, o jovem Jim queria viver uma aventura. Junto de 2 de seus grandes amigos, Rosenshine e Meyer, ele decidiu que era hora de viajar pela América do Sul a bordo de motocicletas Vespas. E para isso, criou um plano com o argumento que essa viagem era digna de virar notícia. Depois de convencer 2 concessionárias locais a dar descontos na compra de uma lambreta para cada um, em troca do direito de filmar a viagem, os jovens embarcaram na viagem que apelidaram de Buenos Aires ou Fracasso. No trajeto, Jim chegou a correr risco de vida, mas essa história vamos deixar para outro vídeo. Os 2 companheiros de Jim acabaram tornando-se posteriormente os seus primeiros sócios. Mas quando Simons voltou ao MIT para começar sua pós-graduação,
Seu orientador sugeriu que ele terminasse o doutorado em Berkeley, a Universidade da Califórnia. Para sua tese de doutorado, Jim queria desenvolver uma comprovação para um problema que vários matemáticos do mundo haviam tentado e não conseguiram: a transitividade dos sistemas holonômicos, a qual não vamos nem ousar aqui tentar explicar. Em 1962, após somente 2 anos de trabalho, Simons concluiu o estudo. Uma revista acadêmica publicou a tese, ajudando-o a ganhar um cargo de prestígio para lecionar durante 3 anos no MIT. Mas o que interessa mesmo é que nessa mesma época, Jim descobriu uma nova paixão: o mercado financeiro. Jim pegou um pouco de dinheiro que tinha, cerca de $5.000, e foi até uma empresa de corretagem chamada Merrill Lynch. Lá, ele comprou ações da United Fruit Company, uma empresa que vendia frutas tropicais na época. Esse foi um dos seus primeiros investimentos. O problema é que o preço da ação não saía do lugar, o que logo de início frustrou o jovem matemático. Simon sentiu que precisava ser mais ousado e começou a voltar seus olhos para os mercados futuros, o que acabou se tornando uma grande obsessão. Depois de comprar 2 contratos futuros de soja e ver os preços saltarem, Jim ganhou milhares de dólares em questão de dias. Mas, como um bom iniciante, não ficou atento à volatilidade do mercado, que acabou caindo um tempo depois. Mesmo perdendo seu dinheiro, Simons ficou fascinado com a possibilidade de lucrar no curto prazo. E essa seria uma experiência muito importante no futuro. Em 1963, Jim aceitou um cargo de pesquisador em Harvard. Lá, lecionou 2 disciplinas, incluindo um curso avançado de pós-graduação sobre equações diferenciais parciais. Um ano depois, Jim acabou abandonando a universidade para entrar em um grupo de inteligência, contratado pelo Instituto de Análise de Defesa. A organização, financiada pelo governo americano, contratou matemáticos para ajudar a quebrar os códigos de espionagem soviéticos durante a Guerra Fria. Essa foi outra experiência extremamente importante na carreira de Jimmy. O EDA foi fundamental para ensinar Jim, com 26 anos, a desenvolver modelos matemáticos para interpretar padrões de dados que aparentemente não faziam sentido nenhum. Você já consegue imaginar que esses modelos seriam um embrião para a metodologia criada e aplicada por ele posteriormente no mercado financeiro. Até então, Jim Simons trabalhava com uma matemática teórica. Agora, ele começou a ter maior contato com a análise estatística e a teoria de probabilidade, ferramentas matemáticas que influenciaram seu trabalho dali para frente. Para decodificar, ele primeiro determinava um plano de ataque. Depois, criava um algoritmo, uma série de passos para o computador seguir e, por último, testava e implementava a estratégia. O EDA cedia a seus pesquisadores uma notável flexibilidade no trabalho. Portanto, Simons passava o tempo examinando também o mercado de ações. Ao mesmo tempo que Simons alcançava o sucesso em codificação e matemática, ele continuava buscando novas formas de ganhar dinheiro. Trabalhando com alguns colegas do EDA, Jim desenvolveu um sistema ultramoderno de operação na bolsa. Junto de 3 outros pesquisadores, publicou um artigo interno e confidencial para o EDA chamado Modelos Probabilísticos de Predição do Comportamento do Mercado de Ações. O método propunha ganhos anuais de pelo menos 50%. Simons e seus colegas ignoravam informações básicas nas quais a maioria dos investidores se concentrava, como lucro, dividendos e notícias corporativas. Em vez disso, eles se concentraram em buscar um número pequeno de variáveis macroscópicas, capazes de prever o comportamento no curto prazo. Para a maioria dos investidores, essa era uma abordagem nunca vista. Grande parte buscava por um pensamento racional econômico, analisando balanços e os números das empresas. Ou usavam uma análise técnica simples, com uso de gráficos e analisando os últimos movimentos dos preços das ações, buscando padrões simplificados. Simons e seus colegas estavam propondo uma terceira abordagem, de certa forma, semelhante à operação técnica, mas muito mais sofisticada, contando com a ajuda de ferramentas da matemática e das ciências. Mas apesar do pioneirismo, o artigo de Simons era ainda muito rudimentar. Algumas suposições eram ingênuas, como por exemplo, não incluir nenhum custo da operação, embora o modelo exigisse muitas operações diárias.
Com 29 anos, Simons acabou sendo demitido do DEA. Na época, a Guerra do Vietnã acontecia e o chefe da organização, que era um grande entusiasta do conflito, escreveu uma reportagem para o New York Times sobre como os Estados Unidos venceriam aquela guerra. Jim achava que a guerra era estúpida e decidiu também escrever uma carta, mas para o Times, que foi publicada. Ele dizia que nem todos que trabalhavam na organização concordavam com a opinião do chefe. O resultado foi a demissão. Desapontado, Jim voltou a trabalhar como professor, mas dessa vez na Stony Brook University, em Nova York. Mas apesar de voltar a lecionar, Jim Simons estava cada vez mais perto de Wall Street. Simons nunca se encaixou por completo no mundo acadêmico. Apesar de amar geometria e apreciar a beleza da matemática, sua paixão por dinheiro e sua curiosidade pelo mundo dos negócios o afastava de seus colegas. Em 1978, aos 40 anos, Jim decidiu deixar de vez o mundo acadêmico para abrir sua própria empresa de investimentos, focada em operações com moedas ou Money Metrics. Seu primeiro passo foi convidar um velho amigo da ADA, Leonard Baum, para ser seu sócio. Baum também era um gênio da matemática e é o criador do famoso algoritmo Baum-Welch, que foi extremamente importante para o desenvolvimento do fundo. Mas antes de aplicar as teorias que imaginavam, Simons e Leonard viveram o mercado como qualquer outro investidor. I'll tell you one story to illustrate the craziness. So it was a time when gold was going up. Gold had been you couldn't buy or sell gold, and finally you could, and the price was rising, and it was rising, and we had a deal where Lenny Baum and I, where we'd each have our own account. I was the boss, but we each had our own account, and in our own account, in fact, we both bought gold. We were supposed to be independent, but we both liked gold. The gold was going up. It started at $200 and $300 and $400, $500. It got to $500, which by today's standards would be like $1,500 or $1,800. And I said, this is a very high price. I'm getting out. And I sold my half. But Lenny, I think you should. No, you don't know how high this is going to go. You can't. This is going to go very, very high. I said, okay. So he stayed. It was $600. It was $700. It was $800. It got to $800. That day, I happened to be talking to a friend of mine on the phone who was a stockbroker. And in fact, he was my stockbroker. And I said, how are things, Dick? And he said, oh, well, they're fine. This morning, my wife, Lucy, came into my closet and cleaned out all of my old tie clasps and cufflinks and went downtown to sell them. They were gold. They were gold, see? I said, well, you having a hard time in your family? Why is she, your wife said, oh, he says, she's a jeweler. I said, yes, I know that. So he said, so she only has to stand in the short line. I said, what do you mean, the short line? He says, don't you know that people are lining up and standing for hours selling their gold? I said, no, I didn't know that. Thank you very much. We had a phone in those days. If you picked it up, it was a different phone. If you picked it up, you went right to the floor of the commodity exchange. And I got Lenny in the office, and I put the phone up to his ear, and I said, Lenny, sell the gold. In fact, and he said, no. I said, Lenny, I'm the boss. Sell the blankety blank gold. I was more emphatic than that. He said, all right. So he sold the gold. Maybe it was $810. Oh, he was mad. And the next day, we came in, and it opened at $830. And he said, I told you. By the end of that day, it had dropped 25%. It was down to $600, all in one day. And it never, of course, went back up. Simons também criou, na época, o seu primeiro fundo hedge, o Limroy. Ele decidiu que a Money Metrics iria investir pouco dinheiro, testando as estratégias em diversos mercados. Se as táticas fossem lucrativas, ele faria as mesmas operações no Limroy, que era muito maior e investia tanto para as pessoas de fora quanto para Jim e Baum.
Baum participava do corte de 25% que a empresa reivindicava de todos os seus lucros de operação. Ambos estavam convencidos de que poderiam ganhar muito dinheiro contando com um estilo de operação que combinasse modelos matemáticos, gráficos e uma forte dose de intuição humana. Mas os modelos ainda eram precários. Certa vez, o sistema computacional desenvolveu um apetite incomum por batatas. Ele transferiu 2/3 do caixa do fundo para contratos futuros da Bolsa Mercantil de Nova York, o que representava milhões de quilos de batatas. Um dia, Simons recebeu uma ligação de reguladores de mercado que estavam, vamos dizer, infelizes. A Money Matrix estava perto de monopolizar o mercado global de batatas. Simons teve que segurar o riso e explicar aos reguladores que ele não pretendia juntar tantas batatas. Ele nem conseguia entender direito por que o seu sistema computacional estava comprando tantas batatas. Irritados, os reguladores não entenderam o que Simons dizia e fecharam as operações de batatas, o que custou milhões de dólares ao fundo. Mas entre erros e acertos, as coisas estavam dando certo. Depois de perceber que poderiam ter muito sucesso aplicando os modelos matemáticos que estavam desenvolvendo, Simons e Baum começaram a reunir equipes de matemáticos para trabalhar. Além disso, conseguiram convencer outros gênios da matemática conhecidos para se juntarem a eles. Em 1982, Jim renomeou o Money Matrix para Renaissance Technologies. O lendário hedge fund, que mudaria o mercado financeiro para sempre, nasceu. Na época, os computadores ainda estavam engatinhando. A tecnologia para um sistema totalmente automatizado não existia. Jim e sua equipe precisavam coletar grandes quantidades de dados históricos e alimentar diretamente os computadores que possuíam. Eles compraram pilhas e mais pilhas de livros do Banco Mundial e de outros lugares, juntamente com bobinas magnéticas de várias bolsas de commodities, que traziam os históricos de preços desde antes da Segunda Guerra Mundial. A ideia era analisar os movimentos do mercado antigo em busca de padrões consistentes que pudessem ser aplicados ao presente. The real thing was to gather a tremendous amount of data, and we had to get it by hand in the early days. We went down to the Federal Reserve and copied interest rate histories and stuff like that because it didn't exist on computers. We got a lot of data and very smart people, and that was the key. I didn't really know how to hire people to do fundamental trading. I had hired a few, some made money, some didn't make money. I couldn't make a business out of that, but I did know how to hire scientists because I have some taste in that department. And so that's what we did. And gradually the models got better and better and better and better. Apesar de enfrentar críticas de um mercado cético, Simons e sua equipe estavam determinados. Com o desenvolvimento dos computadores da época, o fundo começou a investir em máquinas cada vez melhores. Nesse período, outro matemático passava a fazer parte do trabalho, James X. X era um colega difícil. No escritório, ele adorava divulgar teorias da conspiração, especialmente aquelas envolvendo o assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Ele exigia que os funcionários se referissem a ele como Dr. X, por respeito ao seu doutorado, mas a maioria recusava. Ao mesmo tempo, X era extremamente competitivo, chegando a conquistar o 3º lugar no Campeonato Mundial Armador de Gamão, sendo até mencionado no New York Times ao longo do caminho. Mas ele descobriu que operar na bolsa era mais cativante que qualquer outro desafio que ele pudesse encontrar. Na época, Simons e X estavam propondo construir um sistema inicial de machine learning, um termo muito utilizado atualmente, mas que já era explorado pelo fundo na década de 80. Quando a equipe começou a testar o mais novo modelo, eles rapidamente tiveram ótimos retornos, o que fez Simons passar a investir milhões de dólares nesse sistema, que eles batizaram de Medallion Fund. Além disso, Jim continua a contratar talentos da matemática para seguir aprimorando os algoritmos e melhorando as previsões. Alan Burlinkamp é um deles. Alan acabou se tornando totalmente responsável pelo Medallion e começou a implementar totalmente suas ideias com o tempo. Para Alan, o algoritmo deveria aprender a lidar com as negociações como cassinos. O cassino não se importa com nenhuma aposta específica. Mesmo que um apostador ganhe 10 vezes, por exemplo, o cassino fica feliz,
porque sabe que no longo prazo é a casa que tem vantagem estatística. A verdade é que o grande segredo da Renaissance foi combinar o poder da computação com a abordagem científica que ia melhorando a cada dia. A busca era sempre a mesma: descobrir padrões de negociação, validá-los, negociar com base neles. Jim e os matemáticos do fundo seguiam coletando padrões e anomalias ao longo do tempo. Em 1990, o Medallion atingia 55,9% de ganho, e a incrível sequência do fundo começou. Até esse momento, o fundo teve muito sucesso na negociação de commodities, mas não tinha grandes lucros negociando ações. O tamanho do fundo também começou a ser um problema. Vamos supor, por exemplo, que você esteja tentando comprar 10 milhões de ações da Apple. São tantas ações que vai demorar um tempo para o mercado atender esse pedido. E quando os pedidos forem preenchidos, provavelmente você não vai conseguir o preço que havia planejado inicialmente. Isso era exatamente o que acontecia com o Medallion. Era preciso ampliar o seu portfólio de ativos e, para isso, era necessário melhorar a rentabilidade das operações no mercado de ações. Em 1993, Simons contratou 2 cientistas de ponta da IBM, Bob Mercer e Peter Brown, e começou a incubá-los para criar modelos para esse mercado. Depois de 2 anos, o fundo pôde crescer de 30 milhões para quase 2 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Em 2000, Jim já administrava 6 bilhões de dólares e tinha 140 funcionários. E o resto, meus amigos, é história. Em 2003, a Renaissance aumentou suas taxas de administração e expulsou todos os investidores externos. Com a saída, os funcionários passaram a poder obter ganhos para si próprios. Durante a crise financeira de 2008, enquanto o mercado caiu 37%, o Medallion teve um retorno de 152%, antes das taxas, o seu melhor ano desde sempre. Em 2020, Simon se aposentou e só naquele ano embolsou mais de $1 bilhão. Seu objetivo na época era ganhar mais tempo para se dedicar a outras áreas, incluindo a instituição social The Simons Foundation. Mesmo deixando o protagonismo da Renaissance, Jim Simons continua sendo um dos maiores nomes do meio. O que separa Jim de outros vários administradores de hedge funds é sua incrível capacidade de contratar talentos e de criar um ambiente perfeito para elas utilizarem seu máximo potencial. No ranking da revista Forbes 2021, Jim Simons ocupava a 68ª posição entre as pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna estimada em 24,6 bilhões de dólares. Você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça.